a dar, mas estamos aqui para aprender mais de Deus, para crescer em Deus. Vamos aproveitar a adorar, porque somente Ele merece toda a honra, toda a glória, majestade, domínio, poder. Aleluia. See
todos, muito boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. Sejamos todos bem-vindos a mais um programa, o nosso e o vosso programa por Sapela. Nós estamos mais uma vez aqui juntos para falarmos e partilharmos um bocadinho da palavra do Senhor. Então, você é o nosso convidado nessa noite, seja muito bem-vindo. Gostaríamos de lhe pedir que partilhasses a live. Nós, na verdade, já começamos. Hoje decidimos fazer uma entrada altamente diferente, onde nós tivemos o regresso da nossa querida e amada irmã Eva Eugênia. Mais uma vez, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. Nós não divulgamos que a irmã Eva estaria aqui, porque seria uma surpresa. Então ela estará aqui conosco. Fique ligado ao nosso programa. Você já sabe como é que funciona a nossa dinâmica. Você também pode participar do nosso programa, deixando mensagem nos nossos comentários. Hoje estaremos aqui a falar sobre o poder da pregação, aqui com os meus convidados, a quem eu terei muita honra já de convidar, o nosso querido irmão Jorge Cardoso. Seja bem-vindo. Enquanto o nosso irmão Jorge entra, gostaria que você que está aí do outro lado aplaudisse ao Senhor em nome de Jesus. Vamos tentar uma dinâmica diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Na verdade já estamos ligados. Obrigado você que está aí, que só agora acaba de se conectar a nós. Teremos aí o nosso irmão Lucas, que estará fazendo um fundo, enquanto nós estaremos aqui a conversar um bocadinho. Já temos aqui, não chegamos a tempo de chamar o nosso querido irmão Gabriel Caala, que também é o nosso irmão aqui do Pima, por Sapela. Então seja bem-vindo. Você que não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal. Precisamos muito dessa força. Nós temos uma meta a cumprir no YouTube. Então gostaríamos de pedir com toda a gentileza que fosses para lá. Siga-nos também. Você que ainda não nos segue no Instagram, siga-nos no Instagram. Estamos lá conectados. Deixamos um vídeo ontem, você pode ir lá e queremos que você será abençoado por aquele vídeo. Fique conosco, partilhe a live. Nós temos encontro aqui toda quarta-feira, então já é um compromisso fixo, marcado. E também temos compromisso todo sábado, live, sempre às 20 horas. Então, muito obrigado, gostaríamos de lhe saudar. Você que só agora se conecta a nós aqui agora temos um painel que já consegue nos dar em tempo real os nossos convidados. Então, Jorge, saúde aí o pessoal. A paz do Senhor, boa noite a todos. Querida amiga Marlene, boa noite, a paz do Senhor. Alberto, Jorge, meu caçula, Deus abençoe. Meu colega Sabino. Nossa irmã Teresa, aí a minha querida esposa, também boa noite, caro, minha querida esposa Etelvina Jorge, aí o meu companheiro Augusto Ezequiel, boa noite, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Eu quero, antes mesmo de dar a palavra ao companheiro Gabriel, quero também estender os meus agradecimentos a todos vocês que têm sido fiéis, fiéis ali a nos acompanhar todos os dias. Há dias cruzei com alguém e disse: olha, às quartas-feiras virou já hábito, cultura agora, quando chega às 20 horas, desligar tudo e se focar na live. Muito obrigado, muito obrigado. É para isso que nós estamos aqui, nós não estamos aqui para nós, é mesmo para ter essa conexão, essa ligação contigo e sermos uma bênção aí para a sua casa, para a sua vida. Muito obrigado, muito obrigado.
pessoal, mais uma quarta-feira, mais uma Cussapela. É sempre um prazer estar aqui e, de igual modo, é um prazer ter vocês do outro lado. Sabemos que sempre somos abençoados, tanto quando nós aqui falamos, conversamos, discorremos sobre a palavra de Deus, e mesmo quando vocês aí do outro lado também põem perguntas pontuais, sugestões cativantes. Então, a quarta-feira, como já disse o irmão Jorge, está se tornando cultura, né? O momento da partilha da palavra, da comunhão e dessa conversa boa e agradável em torno da palavra de Deus. Mais uma vez, reitero nossos agradecimentos pela tua presença. Então, vamos lá, bora, mais um dia a falarmos acerca daquilo que diz respeito ao reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós, conforme já disse no princípio, na nossa introdução, Pai do Senhor, Cosme, João, seja bem-vindo. Obrigado, irmã Filomena, por continuar a partilhar. É dessa força que nós precisamos, porque cremos que ainda nem todos tiveram a oportunidade de despertar, mas você pode ajudar a despertar aí os nossos irmãos que estão do outro lado. Então, conforme já disse, nós estaremos a falar um bocadinho hoje sobre o poder da pregação e oração. É isso? Eu acredito. Poder da pregação. Poder da pregação. Exatamente. Eu havia escrevido errado, mas é sobre o poder da pregação que nós estaremos a falar aqui. Então, eu acho que podemos começar fazendo assim uma introdução direta. O que é a pregação, afinal de contas? Não sei se começa à esquerda, se começa à direita. Quem quer fazer a primeira abordagem? Olhaste à direita, mas falaste à esquerda, depois olhaste à esquerda. Não, tem que seguir à esquerda. Estás bem sincronizado. Mas o pastor Jorge é de costume. Isso já aqui é um costume que nós não podemos também estar a quebrar sempre. Sim. Né? Em termos hierárquico também. É sempre bom pormos aí. Temos que obedecer a hierarquia. Não, a hierarquia ministerial. Não. Também, idade também. Obrigado, irmão Gabriel. Mais uma vez, obrigado a todos. Pronto, então esse é o nosso assunto de hoje e particularmente não digo. Nós aqui deste lado acreditamos que esse é um assunto muito, mas muito importante. E eu tenho a certeza que será muito edificante para todos nós. E também eu acredito que algo vai mudar em sua vida ao ouvir ou partilharmos este assunto. O poder da pregação. De forma introdutória, podemos, assim, dar um conceito básico, né, sobre a pregação. A pregação nada mais é do que um ato de expor o Evangelho, nesse caso. Estamos a falar da pregação no sentido da exposição do Evangelho, anunciar o Evangelho. Nós, numa das lives, falamos aqui sobre evangelismo. E nesse sentido, nesse dia, nós falamos um pouco sobre 4 palavras-chave nessa temática, que é evangelho, evangelismo, evangelização e evangelista. E dizíamos nós que evangelho, se puder ali pesquisar, ler um pouco, vai entender que evangelho significa boa nova ou boa notícia. E assim, também podemos chamar o evangelho como a palavra de Deus, a mensagem que Deus trouxe para nós, a palavra que a Bíblia tem, que Deus tem para nossas vidas, é conhecida como o evangelho. E então, a evangelização vai ser a arte, né? A arte ou a forma ou seja, vai ser o ato de expor esse evangelho, expor essa boa notícia. Então, aqui nesse quesito, evangelização, podíamos considerar exatamente como uma pregação, porque vamos ver Marcos 16:15, obrigado. Marcos 16:15, ele vai dizer, Jesus disse que ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ou seja, proclamai o Evangelho, exponham o Evangelho, exponham a boa notícia. Então, queremos falar desse quesito, que é expor o Evangelho. E queremos tentar chamar a atenção aqui que existe muito poder
nessa questão de expormos o Evangelho. Então, se calhar, nós aqui ao longo da nossa conversa vamos falar um pouco sobre alguns elementos da pregação, alguns fatores da pregação. Vamos falar um pouco o que é isso. Aliás, um pouco não, até vai ser praticamente a base da nossa conversa, que é os objetivos, não, a eficácia da pregação, qual é outro termo? A eficácia da pregação, os efeitos da pregação. Tem mais os efeitos. Os efeitos da pregação. O que a pregação faz? O que a pregação gera? Se nós estamos aqui a falar sobre o poder da pregação, se calhar a questão que vai se levantar aqui é: existem pregações que não são poderosas? Né? Há pregações que não são poderosas? Então vamos falar isso ao longo da nossa conversa aqui. Muito bem, muito obrigado, Gabriel. Falar do poder da pregação, ou basicamente falar da pregação, né? Não, eu estou à vontade, eu gosto, assim eu estou à vontade. Agora sim, vou pensar que vamos já pregar. Então, falar da pregação, olha, esse é um dos temas que me empolga muito. E aí, o Jorge, quando começou a falar, disse que falar da pregação é uma coisa muito importante. E acho que o Sapela só traz temas muito importantes. Se eu bem aqui me lembro, a nossa primeira live foi sobre fé. Já falamos que é muito importante falar sobre fé. Quando entramos na santidade, quando falamos do jejum, extremamente importante. Ou seja, todos os temas estão a subir, tudo é importante, tudo tem a sua relevância. E pregação não deixa de ser, né? Eu até costumo brigar com algumas pessoas, digo que, mano, eu conheço poucas pessoas que se converteram por ouvirem um louvor. Conheço poucas pessoas que se converteram por assistir um filme, um cinema, um filme que tem a ver com a palavra de Deus. Conheço poucas pessoas que se converteram, por exemplo, a ler um livro. Mas conheço muita gente que veio a Cristo por intermédio da pregação. Então, nós estamos a falar um dos grandes elementos que é bastante importante. Até Paulo fala em 1 Coríntios, acho que é o versículo 20, não me vem especificamente o versículo, mas fala em 1 Coríntios que Deus aprove salvar o mundo através da loucura da pregação. É engraçado que esse é um dos grandes elementos que Deus dá muito enfoque para que através dele muita gente venha a crer em Jesus Cristo. Então nós estamos a falar aqui mesmo de, como diz o americano, um holy ground, uma terra santa. Estamos numa terra santa praticamente. Há muita coisa por se falar e você está vendo talvez aí a alegria no meu rosto. É porque eu gosto mesmo desse tema. Eu gosto desse tema. Então quando o Zapela diz que não, vamos fazer a parte 2 do jejum, eu falei, vamos entrar já na pregação, mas hoje estamos aqui, né? Eu sou um deles mesmo. Então, dando já uma recapitulação, a pregação é bastante importante, Assim, a título introdutório, a pregação tem um valor extremamente importante na igreja, na história da igreja. Estamos a falar vamos remontar mesmo desde Moisés, os profetas. E na verdade os profetas foram tidos como os verdadeiros pregadores da palavra. Vamos cair sobre o próprio Jesus. Primeiro, antes de Jesus, quem preparou o caminho de Jesus foi o próprio João Batista. Jesus foi pregado, os discípulos foram pregados. Depois dos discípulos veio tantos outros que chegaram até nós. Na verdade, a pregação tem um papel extremamente importante. E aqui já demos a definição. A pregação é simplesmente o ato de expor, de proclamar, de anunciar. E nesse sentido estamos a falar da palavra de Deus. Então, anunciar a palavra de Deus. Anunciar a Bíblia. E na verdade não foge do nada daquilo que se falou do comando, da ordenança que Jesus deu, né? Ide e proclamai. Na verdade, o pregar a palavra está totalmente ligado a isso. Então, hoje será um dia maravilhoso, acho. Acredito. Sim, diretamente nós já começamos. O Gabriel tocou aí num assunto muito importante,
onde ele disse, e já estamos bem praticamente a conversar, disse que, não sei se o som do teclado está alto para vocês, alguém por favor para nos dar o retorno, se estiver, se não estiver, para termos a certeza que vocês conseguem nos ouvir perfeitamente. Então, dê-nos esse feedback, alguém para dar aí um joia, se o som, se conseguem nos ouvir perfeitamente, para ver se podemos melhorar aí alguma coisa. Irmã Filomena, Irmã Glória, alguém pode nos dar feedback, se está tudo bem. Glória, seja bem-vinda, paz do Senhor. Alguém só para nos dar um retorno, agradeceríamos esse retorno. Eu penso que deve estar tudo bem, não temos aqui nenhuma queixa, então acredito que está tudo bem. O Gabriel tocou aqui num assunto, num aspecto muito importante, onde ele dizia que a pregação é expor a palavra de Deus. Infelizmente, hoje em dia, né, vamos assim dizer que esse contexto está um bocadinho invertido. Né? Hoje nós temos uma confusão, não no cômputo geral, né? Mas podemos assim dizer, porque hoje quase temos pregações que a pessoa não consegue identificar a palavra de Deus na tua pregação. E aqui podemos entrar num aspecto muito importante, onde a base da pregação, porque pregar é expor o quê? A palavra de Deus. Então, a Bíblia é uma ferramenta indispensável para aquele que prega. Não tem como negociar, não tem como a pessoa falar, eu vou pregar sem ter a palavra de Deus aí. Lúcia Paulo, seja bem-vinda, nossa fiel companheira. Do nosso Deus abençoe. Do nosso quê, Jorge? Ok, na verdade é isso. A pregação da palavra de Deus é muito importante, é indispensável. Eu vou aqui dizer que o primeiro pregador foi o próprio Deus, ok? No livro do Gênesis nós vamos ver Deus a pregar, ok? Deus a falar, porque a pregação é importante aqui salientar isso, que a pregação envolve essencialmente a fala, ok? Envolve a fala. Nós já falamos isso aqui na live anterior, sobre alguma questão que muitas das vezes nós fizemos confusão. Aquela frase, né, que diz que pregue a palavra, se for possível, use palavra. Para muitos, aqui interpretamos a frase que nós pregamos com a nossa vida. Nós pregamos com a nossa vida. Isso não é mentira, isso é uma verdade. Mas isso começa a cair por terra quando substituímos o uso da fala na pregação. Porque eu já disse aqui que o testemunho, o nosso dia a dia, a nossa vida, ele vem para autenticar a nossa pregação. Ele vem para autenticar. Se eu estou a dizer que Jesus salva, e eu de facto estou salvo, eu vivo mostrando os frutos da salvação, então quem eu estou a dizer que Jesus salva, automaticamente essa pessoa vai acreditar, porque há evidências. Ok? Agora, se eu viver apenas os frutos da salvação e não falar o que me fez, o que mudou a minha vida para isso que agora vocês estão a ver, não é nada, porque um dos grandes objetivos da pregação hoje e sempre até hoje, para sempre será, um dos grandes objetivos da pregação é revelar a Cristo, ok? É revelar a Cristo, é revelar a Deus, é revelar o caráter de Deus. Na palavra dele está o seu caráter, na palavra dele está a sua essência. Então nós, quando pregamos, devemos prestar atenção, precisamos revelar a Cristo. Então estava eu a dizer que quando Deus aparece na história, segundo Gênesis, ele aparece falando, pregando. Diz a Bíblia que ele começou a falar e as coisas vieram a acontecer. Aqui nós vemos a importância da pregação. Um dos grandes efeitos. E vamos ver que aconteceu assim com os demais. Aconteceu assim com Abraão. Abraão começou a falar. Moisés vai aparecer, vai falar. Os profetas vão falar.
chegou agora João Batista, vai falar, a Bíblia vai dizer que João Batista começou a pregar. João Batista é conhecido como profeta, como enviado de Deus através do elemento pregação. Jesus Cristo aparece pregando. Okay? Os seus discípulos, veja só, Jesus no final, durante e principalmente agora no final do seu ministério, ele deixa essa recomendação aos seus discípulos: e pregam. Okay? Aquilo que vocês me viram fazer durante toda a minha vida, vocês agora devem dar continuidade. Significa que é através da pregação que a vontade de Deus é manifesta na terra. Okay? Que a vontade de Deus é conhecida e manifestada na terra, é através da pregação. Então precisamos falar ao mundo o que Deus pensa, através de quê? Da pregação. E todo estudioso da Bíblia sabe que a Bíblia tem um único tema. O tema central da Bíblia é a salvação. Ou alguém vai dizer, o tema central da Bíblia é Jesus. Só que Jesus, traduzido mesmo, é salvação ou salvador. Então tudo dá na mesma. Quer dizer que desde Gênesis a Apocalipse, o interesse de Deus é revelar o seu plano de salvação. Ok? É revelar o seu plano de salvação. Então a pregação é muito importante. Deus pregou, os patriarcas pregaram, os profetas pregaram, Jesus pregou, os discípulos, os apóstolos pregaram, os pais da igreja pregaram e nós devemos continuar a pregar. Porque a Bíblia diz que ai de mim se não pregar. Normalmente o ai vem quando significa alguma dor. Algum dor, perigo. A pessoa quando grita ai porque vê algum perigo. Então, mais uma vez, a necessidade de cada um de pregar. Agora, indo nesse princípio, quando a Bíblia diz ai de mim, nós não estamos a falar da pregação no púlpito, no altar. Estamos a falar da pregação no cômodo geral. Sim, a pregação ela é feita em vários lugares. Porque há quem depois pode defender assim: eu não tenho dom de pregar. Por exemplo, eu não tenho dom de pregar. Eu não tenho, porque muitos poderão pegar no fundamento de que é simplesmente lá no púlpito, no altar. Mas o que nós estamos a falar aqui é que essa responsabilidade é uma responsabilidade de todos, sem exceção de absolutamente. Veja que nós aqui não estamos a querer nos cingir do evangelismo, que seria, se calhar, o restrito. Estamos a falar da pregação da palavra de Deus. Aqui, ninguém, por exemplo, pode falar da pregação ou pode chegar aqui querer pregar sem acreditar no poder da palavra. Poder da palavra de Deus, na inerrância da palavra de Deus, nos efeitos extraordinários da palavra de Deus. Tanto é que eu comecei dizendo que Deus criou tudo através do quê? Da palavra. Pregando, ok? É pregando que Deus criou o universo. Que Deus falou e as coisas começaram a surgir. Então, nesse quesito, irmão Ricardo, é importante aqui entendermos que a pregação ela é feita em vários fóruns, em vários ciclos, em vários lugares. Okay? Existem pregadores de grandes auditores. De grandes auditórios. Existem pregadores, por exemplo, um pai. Só ser pai é ser um pregador. Sim. Okay? E automaticamente é ser pastor. Um pai é um pregador, uma mãe é uma pregadora, uma irmã, um mano, uma mana é logo um pregador. Eu tenho um esboço onde eu falo, o meu tema é o que você está a pregar, aonde você vive, onde você anda, o que você está a pregar. O que você está a pregar? Na tua casa, como pai, como mãe, como mana mais velha, como mano mais velho, o que você está a pregar? O que você fala no teu dia a dia? Porque uma casa, por exemplo, que os filhos vivem disparatando, essa casa a pregação dos pais é disparada. Podemos considerar isso, porque é o que eu aqui olhar para a pregação como um ato de falar, um ato de usar a mesma fala. Então, se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, a Bíblia, eu quero mesmo ler, embora tenha esse texto em mente, mas em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 é um dos textos que eu muito uso. Veja só. Mateus capítulo 3, versículo 1.
E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. Veja só que a manifestação, a aparição de João foi marcada com o quê? Com a pregação. Mais abaixo, eu acredito que é o versículo 14. Disse o quê? Como é que é este texto? Desculpa que eu vou para o 4, capítulo 4 de Mateus, no versículo 12, para não ler muito, vou já direito ao versículo 17. Desde então começou, apareceu João, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei. Ok, então veja que João aparece pregando, Jesus aparece pregando. Ok? E vamos ver que depois de Jesus Cristo ter ido aos céus, os discípulos continuam pregando. Assim que o Espírito Santo desceu, os discípulos continuaram pregando. Então a questão da pregação é aqui muito importante. E se Deus falou, as coisas começaram a existir, aquilo que nós estamos a falar vai começar a existir também, vai começar a existir. E aqui vamos já começar a olhar para a mensagem, porque pregar, ok, podemos pregar, eu posso chegar aqui e pregar sobre qualquer assunto. Então aqui a grande pergunta é: o que nós estamos a pregar? Para falar sobre o poder da pregação, precisamos entender o que nós estamos a pregar. O que se prega hoje? Qual é a mensagem que é passada nos nossos púlpitos? Qual é a mensagem? Um dos púlpitos, nós queremos um dos púlpitos da nossa casa. O que nós passamos? O que nós anunciamos? Outro púlpito é o nosso local de trabalho. O que nós pregamos? O que nós anunciamos? Então isso aqui é muito importante. O que as pessoas hoje estão a pregar? O que nós devemos pregar? Já disse que o centro da nossa pregação tem que ser Cristo. Se não for Cristo, tiver sendo outra coisa, esse pode ser uma pregação, uma outra coisa, uma pregação qualquer, não uma palestra. Não está sendo uma pregação bíblica. Né? E podemos mostrar ser uma palestra. Ou um ensaio. Ou ensaio ou qualquer coisa. E agora, nesse ponto eu também gostaria de me cingir muito. Na verdade, até abordando, eu queria falar um bocadinho sobre essa questão. Antes de entrarmos propriamente na questão do poder da pregação, gostaria de falar um bocadinho de três coisas. A primeira é o conteúdo da pregação, a segunda é as formas de pregação, ou os tipos de pregação, e a quarta, a questão do propósito da pregação. Começando pelo conteúdo da pregação, e o Jorge está muito bem posicionado quanto a essa questão. Olha, nós vivemos tempos em que eu, na verdade, ainda não falo muito nessa questão da pregação, um pouquinho restrita para o nosso lado. Tem alguém que está nos acompanhando a partir da Argentina. Amém. Deus abençoe. Muito, Deus abençoe. Amém. Partilhe lá na Argentina. Partilhe lá na Argentina. Outros argentinos nos ouvirem. Os argentinos, não sei se vamos entender. É a dificuldade. Então, essa questão, eu ia falar sobre o conteúdo. Eu ia falando que nós vivemos tempos, vamos dizer, tempos muito difíceis e tempos que acredito que muitos pregadores, assim, dão algumas reticências altas ou aspas altas, que se consideram pregadores, estão a faltar com isso. É a questão do conteúdo da pregação. Na verdade, a pregação tem um conteúdo, o seu conteúdo basicamente é a palavra de Deus. Basicamente não. Deve ser a palavra de Deus. Não, para falar basicamente no sentido de não tentar complicar as pessoas. As pessoas podem pensar que talvez eu vou falar de etiologia, eu não sei lá. Não, porque quando às vezes assim, eu gosto muito de usar os termos conforme eles devem ser. Okay. Porque algo básico é algo básico. Algo elementar é algo elementar. Algo completo é algo completo. Então, ou seja, o conteúdo da pregação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ponto final. O pregador, fora isso, estamos aí, é uma palestra, é uma explicação, é uma apresentação, podemos assim dizer, porque muitos dos pregadores perdem-se aí. E depois aí nós vamos sair aquilo nos efeitos, não é?
muitos pregadores esperam um efeito de arrependimento, esperam um efeito de mudança, esperam um efeito de restauração, mesmo não usando a própria palavra em si. O Jorge falou algo aqui muito importante. Deus começou pregando. E à medida que Deus foi pregando, as coisas vão acontecendo. É um efeito. Ou seja, é garantido que quando se prega, alguma coisa vai acontecer. Quando se prega a palavra, aí está. Não, nós aqui, o nosso objetivo, o Sapele falando sobre a palavra. Não, é essa questão que eu queria pregação, não é pregação do... Não, é essa questão que eu queria tratar. Porque nós frequentamos igreja. Nós frequentamos igreja e nós ouvimos pregação, tanto de Angola como de fora. E nós sabemos muito bem que muitas das vezes o conteúdo das pregações não tem sido a palavra de Deus. Sim. E aí é aqui, eu acredito que esse tema foi trazido à tona por conta dessa questão mesmo. Então, quando estamos a falar do conteúdo da pregação, estamos a falar da palavra de Deus. A promessa de nunca voltar vazia não são as nossas palavras, é a palavra de Deus. Então, o Jorge falou muito bem aqui. Deus criou o mundo através da palavra. Deus foi falando e as coisas foram vindo à existência. É essa palavra de Deus que traz as coisas que não existem para existirem. Essas coisas de Deus que manifestam as coisas invisíveis para serem visíveis. É essa palavra de Deus que é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes que penetra a alma e coração. Essa palavra de Deus que tem um efeito transformador, renovador, poderoso, que quando o pregador o usa, vê esses efeitos. Então, o que nós estamos a tentar aqui a falar é, nós deixamos de pregar a palavra de Deus, e até há uma, não sei se isso é fábula, é um conto que se diz que, acho que foi na Europa, um dos grandes pregadores naquele tempo, ele viu que quando ele pregava a Bíblia ou a palavra de Deus, quando ele pregava, não sei se era a Bíblia ou a palavra, mas quando ele pregava, parece que muita gente não ouvia, muita gente não levava em consideração, mas na sua própria cidade havia também um que contava fábulas. E quando essa pessoa contava as fábulas, muita gente ia para lá e ouvia o que essa pessoa ia falando. Uma vez desse ele foi até esse contador de fábulas e disse, mas me dizem alguma coisa, eu quando falo a verdade, muita gente não me ouve, muita gente não presta atenção, mas quando você fala a tua fábula, as pessoas ouvem, as pessoas veem a ti. Ele disse, pá, eu falo da minha fábula como se fosse verdade e você prega a tua verdade como se fosse mentira. É basicamente isso. Mas nós, na realidade, nós mudamos um bocadinho isso. Nós, na verdade, há uma coisa que me deixa muito triste, é que existem pessoas que estão a pregar mentiras. Ou seja, o que Deus não prometeu, Deus não vai fazer. O que Deus não disse, não vai acontecer. Aquilo que não é a palavra de Deus, o efeito não vai ser Deus na vida das pessoas. Então estamos aqui a dizer, o conteúdo da pregação é a palavra de Deus. Por isso é que pregador para mim, e se estamos a falar que o pai também é um pregador, estamos a falar que você como cristão está dentro de uma instituição, também é um pregador, e estamos a falar que, então, primeiramente o pregador deve dominar a palavra de Deus. Esse aqui é o requisito mínimo, não, indispensável. Nesse caso, o pregador deve dominar a palavra de Deus. Não só esqueça o que estás a dizer. Então, essa aqui é a questão. A outra questão que eu gostaria de falar um bocadinho, discorrer um bocadinho também, essa questão das formas de pregação, né? Mas acho que querias contribuir alguma coisa em relação a esse conteúdo, né? Sim, eu até gostava que nos seguíssemos mesmo. Antes de continuar, você também pode mandar a sua contribuição, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, aquilo que você tem ouvido, aquilo que inquietar o teu coração. Mande para nós, nós teremos todo o gosto em poder responder. Participe, continue a partilhar em nome do nosso Senhor Jesus. Irmã Evalina Sapalo, minha filha, seja bem-vinda, paz do Senhor. Obrigado. Irmão Baltazar, meu afilhado. Irmã Domingas, Luísa Morena Dumbo, minha querida irmã, paz do Senhor, seja bem-vinda.
Então, eu estava a querer dizer que eu gostava mesmo de tentarmos falar daquilo que é o nosso grande objetivo hoje, que é mostrar O mesmo poder. o poder da pregação. Então, é só aqui dizer que existem alguns elementos, alguns fatores que tornam uma pregação, ou seja, que fazem com que uma pregação saia de um nível normal para um nível extraordinário, que é o que nós estamos a chamar de pregações poderosas. Okay? Porque eu estava aqui a pensar, não vou afirmar, mas eu tenho estado a pensar num texto que fizeste menção, acredito que está em Isaías 55, que diz que a palavra não voltará vazia. Isaías 55, a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Ok? É a palavra de Deus mesmo. Okay? É a palavra de Deus. Mas eu também estou a tentar ainda entender um bocadinho mais aqui se isso aqui não tem nada a ver com pregador. Quer dizer, bastar eu chegar aqui, abrir a Bíblia e fazer uma exposição, não vai voltar vazia. Okay? Ler aqui alguns versículos, isso não vai voltar vazia. Eu penso que as coisas, se calhar não é tão linear assim. Penso que aqui precisamos respeitar alguns princípios ou alguns elementos para tornar uma pregação poderosa. Eu, pelo menos na minha concepção, vejo aqui alguns elementos. E um dos elementos, já falamos aqui, é que a pregação deve ser essencialmente bíblica. Okay? Deve ser essencialmente bíblica. Então, esse é um dos elementos que vai tornar a pregação. Vou falar a pregação. Minha pregação deve ser essencialmente bíblica. Outro elemento vai sair agora da própria pregação em si, vai vir para o pregador. Acho que também o pregador é um fator também que não devíamos desprezar. Okay? O pregador não devíamos também desprezar. Quando falamos do pregador, estamos a falar do domínio que ele tem que ter com a palavra. Estamos a falar da sua vida de busca, sua vida de oração, sua vida de testemunho. Então, esses elementos que vão também dar alguma autoridade ao pregador. Tanto é que vamos ver o apóstolo Paulo, vejam aqui, 1 Coríntios, esse é um versículo muito conhecido, capítulo 2, acredito que é versículo 4, ele diz assim: e a minha palavra, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Significa dizer que havia pregações que baseavam-se em quê? Em palavras persuasivas e na sabedoria. Que acontece muito hoje. Palavras persuasivas e sabedoria. Ainda discutimos sobre isso na semana passada, né? Onde nós temos muitos pregadores que, de tanto usar a retórica, até eles próprios se perdem na retórica. E às vezes é aquilo que eu disse, são essas situações que às vezes me chateiam mesmo, me deixam assim um bocadinho indignado, vamos assim dizer, com meus colegas pregadores, porque nós também pregamos aos nossos irmãos, porque às vezes, e a palavra de Deus é tão simples, mas tão simples que mesmo a própria teologia em si não desmistifica a simplicidade da palavra, porque muitas das vezes os próprios teólogos, é aquilo que você disse muito bem, não dando aqui não tirando aqui essa responsabilidade, mas a palavra de Deus eu entendo que é algo simples, é algo puro, é algo que soa de forma muito natural. Mas é que hoje os pregadores pensam que é um versículo que acabou de ler, que é por usar palavras difíceis. E até tem um pregador que diz que os pregadores querem ensinar Deus alguma palavra. Querem usar algo. E nós às vezes nos esquecemos desse princípio e de uma forma muito direta desnorteamos o próprio povo. Não estou a falar ainda que você não pode usar palavras bonitas, não.
Mas é que às vezes dá-se tanta volta só para falar que Jesus chorou. Naqueles atos, não, choro, não sei o quê, epá. Essa questão da eloquência, eu acredito que é mesmo 1 Coríntios, né, que teve aí o Apolo. O povo falava que eu sou de Apolo, outro dizia que eu sou de Cristo, outro dizia que eu sou de Paulo. E falavam propriamente que eu sou de Apolo porque Apolo era um dos homens muito instruídos em eloquência. Sim. Apolo era alguém que quando falava tinha uma retórica que convencia. Por isso é que nós acredito que abrimos aqui essa live falando do conteúdo da pregação, que é para deixar claro. A eloquência, a retórica e tantos outros adornos que você pode trazer na pregação são simplesmente adornos. São simplesmente formas de tentar chamar a atenção, de tentar cativar. Porque o conteúdo não pode mudar. O conteúdo é a palavra de Deus. O problema é que tudo isso tira o foco e dá a entender que a palavra é ineficiente. Porque muitas das vezes, muitos pregadores prendem-se aí na eloquência, prendem-se na forma de falar, na dicção e esquecem-se da mensagem, aquilo que eles teriam que levar. E aí vamos cair naquilo que você disse. Porque eu, se for um pregador que não busco a Deus para saber qual é a mensagem que eu tenho que levar para aquele povo, e depois é que aquilo você vai, quando vai para pregar, você se perde mesmo ali, de repente você vê um pregador. Eu me lembro que um dia uma mamãe estava pregando e de repente falou: graças a Deus, o meu marido deixou a segunda mulher. Quer dizer, se perdeu. Depois você vê que o pregador está completamente distraído, não se sabe. Então obrigado. Então estava aqui a dizer, esses são os elementos que podem tornar uma pregação normal para uma pregação extraordinária. É aqui o conteúdo, que já estamos aqui a falar. A pregação deve ser essencialmente bíblica. Outro elemento, estamos aqui a falar sobre, tem a ver com a vida do pregador. E aqui, quando falamos da vida, estamos a olhar para pelo menos 3 sentidos, que é preparação. Exatamente. Né? Preparação, estamos a falar do domínio, né? Sim, preparação, estamos a falar do seu testemunho, seu viver. Sim. Isso também pode ajudar muito. E outro elemento é a sua busca, o seu nível de espiritualidade, seu nível de oração. Veja que eu li aí o texto, Paulo está a dizer que a minha pregação não é igual às demais pregações. A minha pregação ele consistia em demonstração de espírito e poder. Okay? E veja que Mateus capítulo 7, versículo 28 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, esta pregação, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os fariseus. Quer dizer que os fariseus também pregavam. Ok? Lucas capítulo 7, eu acho que esse foi um dos versículos são os primeiros versículos que sacudiu o meu ser. Quando a pregação? Não, quando a Cristo, quando a pessoa de Jesus. Onde é que está esse versículo? Lucas, vamos aí. Fala sobre Lucas capítulo 7, versículo. Vamos aí, então, se entende o versículo. Enquanto isso, vai lá na nossa página. Você que tem uma questão, um contributo, mande para nós teremos aqui todo o prazer em ler. Aqui tem a irmã Doniana José. Gostei de ouvir o líder Gabriel. Muitos líderes estão mais preocupados em falar de prosperidade, sem antes falar do arrependimento. Esse é outro problema. E agora, enquanto o irmão Jorge procura, eu ia falando também dessa questão mesmo ainda falando do conteúdo, né? Do conteúdo da pregação, que é a palavra de Deus. Uma das grandes questões, e tu falaste muito bem, Ricardo, uma das grandes questões que faz as pessoas muitas das vezes recorrerem à retórica, que é a arte do bem falar, a oratória e tantas outras eloquências necessárias,
é que as pessoas subestimam mesmo o poder da palavra de Deus. Óbvio, não subestimam, não sabem. Ah, não, Não é sabe. que alguns sabem. Alguns Não, pregadores, calma, alguns calma. sabem. Não, Eu vou dizer que subestimam por quê? Não, Porque subestimar não seria a palavra correta. não sabe. sabe. Porque Não, eu assim, vou falar já de pregadores Não, eu convertidos mesmo isso, não, em Cristo. assim, Por quê? Os que aí- não sabem, eu poderia dizer os que não sabem, sim. são os que não creem. Né? Não sabem. Porque, Gabriel, é assim. Se você sabe que aí tem uma barreira que não dá para passar, você na mesma assim aceleraria o carro para Há ir para pessoas frente. que continuam acelerando, Não. Ricardo. Você sabe? Escuta, Sabe deixa que eu continuar aqui falando. Então, mostrei o apóstolo Paulo a dizer que a pregação dele era diferente. Aqui estou a colocar o fator pregador, que às vezes para que o pregador, ou seja, para que a pregação ganhe esse nível extraordinário, nós precisamos olhar esse elemento. Veja que eu disse que Lucas não é João capítulo 7, versículo 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles, nesse caso, os fariseus e os sacerdotes, eles lhes perguntaram os servidores, mandaram prender Jesus. E foram lá, só que encontraram Jesus a pregar. Eles ficaram para assistir a pregação. Estava ali Ficaram cair na pregação. Ao regressar, os chefes lhes perguntaram, por que não trouxeram? Não trouxestes? No versículo 46 responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Essa prega que não vale a pena. Nunca alguém falou assim. Quer dizer, enquanto ele falava, nos desmantelava. Os nossos projetos caíram por terra. Okay? Enquanto, olha, eu sempre, porque eu já fui aconselhado, quando eu estava lá perdido, eu já fui aconselhado por muita gente. Meus irmãos já montaram, se chamaram um policial da zona, um chefe assim para tentar me amedrontar, me colocou aqui sentado, falou. Eu disse, tá bem, vou mudar de vida. Depois de sair, pego na minha, no meu cigarro, continuo a vida. Já fui parar até na procuradoria, já tudo isso para ver se mudasse de vida, conselho de pais na escola. Mas quando Jesus falou, tudo caiu por terra. Então, o poder da pregação. Então, esse elemento é muito importante. Eu podia ver outros versículos, por exemplo, Mateus não. Atos capítulo 4, ali nos últimos versículos, vai dizer que a igreja, depois daquele livramento que os apóstolos tiveram, eles foram presos por pregar a palavra, e o concílio viu que não tinha razão por que eles prenderam. Então, um conselheiro, que é Gamaliel, pediu para que soltassem. Só que antes de soltar, açoitaram ainda os discípulos. Mas depois de eles terem se juntado aos demais irmãos à igreja, eles testemunharam as coisas que haviam acontecido. A Bíblia vai dizer que a igreja unanimemente levantou um clamor. E na oração deles, eles oravam para que Deus continuasse a dar ousadia aos apóstolos enquanto pregassem a palavra. Veja que a igreja primitiva orava para que os pregadores tivessem cada vez mais êxito na sua missão. A igreja foi crescendo e o apóstolo Pedro e companhia disseram, não devemos nós, os líderes, nos afadigar com muitos trabalhos, de modo a deixarmos de lado a palavra e a oração, ou o ministério da oração e o ministério da pregação. Então, ele disse, enquanto os demais irmãos tratem de outras coisas, nós perseveraremos no ministério da oração e da pregação. Então, esses são os elementos essenciais, porque uma vida de oração de um pregador, isso aqui o irmão Ricardo falou aqui muito importante, a palavra está aqui, está ali a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas existem momentos pontuais. Eu posso trazer hoje uma bela pregação, é só mesmo ser bela, porque a pregação, eu dizia assim, para mim, o meu grande objetivo na pregação não é ser aplaudido. Se me aplaudir, ok, mas para mim o melhor aplauso que você me pode dar numa pregação é ver a sua vida transformada. Quando eu ver que aquela pregação, uma vez eu me lembro que eu preguei, dias depois estava uma moça a dizer, olha, desde aquele dia eu abandonei a vida de promiscuidade
descuidado de fornicação que eu levava, eu deixei. Estou aqui hoje, deixei aquele namorado porque ele não queria se converter, não queria servir a Cristo, ele só queria viver de qualquer jeito. Eu deixei depois que eu vi aquela pregação, eu disse, olha, esse é o melhor aplauso. Porque esse é o que, na verdade, eu preguei para isso. Deus me levantou para isso. Então é importante essa vida de oração, porque eu posso trazer uma bela pregação e apenas ser agradável. Permita aqui a expressão, cuidar, mas não transformar. Mas você pregou a palavra. Mas se você não tem vida de oração, você não tem vida de oração, você se perde. Com vida de oração, você vai saber o que o povo hoje está precisando. Hoje, agora. A oração é alimento. E a oração se a pregação é alimento, então você precisa ter a certeza do que dá de comer. Certo. Senão depois você dá uma comida que ninguém come. Mas você está mesmo a pregar a Bíblia às vezes. Mas como você não tem vida de oração, então você acaba não tendo resultado. Quando você guiado, né? Você é guiado pelo Espírito Santo, então vai falar aquilo que é a real necessidade. Todos nós já vimos aquilo. Dizer que hoje o pregador falou mesmo daquilo que eu precisava, que eu estou a ver. Por exemplo, nós já vimos um dia na evangelização. Falamos com alguém, estava eu e o Sérgio, falamos com alguém. Aquele cara disse, olha, eu estava a me matar. Nós decidimos pregar no táxi. Pregamos no táxi, ele disse, vamos descer. Ele pediu para descer. Ele disse, olha, eu estou aí na Restinga para me matar. Quer dizer, ele ouviu a palavra que ele precisava ouvir. Então, é aí a importância de orar, do pregador orar. Ter a vida A de oração. a pregação deve necessariamente acompanhar. Não tem como. Porque na pregação, a pregação você vai falar com as pessoas sobre Deus. Você vai falar de Deus, né? Vai falar de Deus às pessoas. Na oração você fala das pessoas a Deus. Sim. Então quando você fala, imagina, eu estou aqui a orar pela igreja. Eu estou a orar pela igreja. Automaticamente Deus me vai capacitar para falar com essa igreja a respeito dos mistérios dele. É muito importante a oração, que tanto até o apóstolo Paulo, que é um dos maiores pregadores da história, ele pedia oração à igreja. Não, mas vamos ainda deixar um pouquinho claro. Na verdade, quando nós estamos a falar de pregação, a oração é fundamental. A oração é fundamental. Fundamental porque a oração não é só fundamental para o pregador. A oração é fundamental para o cristão. Aquele que segue a Cristo, tal como falamos do jejum, tal como falamos da adoração, do louvor e tantos outros devocionais, né? Então, mas aqui falando um bocadinho da pregação, eu queria me cingir um bocadinho nessa questão. O irmão Jorge deixou uma divisão muito clara sobre aquilo que manifesta o poder da pregação. E falou mesmo, principalmente tem a ver também com a vida do pregador, né? Tem que ser espiritual, tem que fazer a pregação bíblica, dedicar-se à oração e tantos outros elementos. Mas eu gostaria também de fazer uma divisão só que fala sobre, primeiro, tem aqui uma questão que falamos sobre pregação e tem uma questão que eu gosto de referir-se também como sermão e pregação. Eu gosto muito de fazer essa distinção para não trazer um bocadinho de confusão. Por exemplo, eu digo que existe sermão bom e existe sermão ruim. Sermão ruim e sermão bom existe por quê? Porque para mim o sermão depende, eu posso até dizer, totalmente do pregador. O sermão depende do pregador. Entendo o sermão como o quê? Sermão eu entendo como um esboço, o desenvolvimento. Pego um tema da Bíblia, eu pego um texto da Bíblia e eu vou lá ler o que ele fala, vou dar a introdução, vou dar o desenvolvimento, vou dar aí a aplicação, vou dar aí a conclusão e vou dar o apelo. Faço os esboço, eu chamo isso de sermão. O sermão depende do pregador. O pregador, é aí que eu entro, o pregador também precisa conhecer a palavra de Deus. O pregador não precisa se desligar também da história do cristianismo, por assim dizer. Não precisa desligar, precisa ler a história do cristianismo. O pregador precisa também aprender a ouvir os outros pregadores. Ou seja, o pregador precisa ser um bocadinho estudado. Né? Precisa ser um bocadinho estudado, principalmente
na localidade onde está inserido, né? Vamos falar que a localidade onde você está inserido fala um Umbundo. O pregador precisa conhecer o Umbundo, falar o Umbundo. E precisa conhecer as autoridades daquela região que mais falam Umbundo, sobre o que eles falam. Precisa conhecer a cultura daquela região onde está inserido. O pregador precisa disso. Isso aqui eu chamo de sermão. Mas quando está falando da pregação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ela depende totalmente, o efeito, o poder da pregação da palavra de Deus depende totalmente de Deus. Digo isso por quê? Porque se nós estamos a falar de que o conteúdo da pregação é a palavra de Deus, e nós estamos a falar que a palavra, que no princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Estamos a falar praticamente, estamos a falar que essa palavra é Jesus Cristo. Então, não tem como alguém que fala de Jesus, dessa palavra, e essa palavra não ter efeito. Podemos dizer assim, bem, hoje a pregação, talvez aquela palavra de Deus não foi para você. A pregação não teve muito efeito para mim, né? Aquela palavra não foi para você, mas para outra pessoa aquilo teve efeito. O que vem à tona sobre a pregação, o mais importante da pregação é essa questão, o conteúdo. Gabriel, Sim, não sei. Aí você tocou. Isso é aquilo que nós já falamos no princípio. Mas eu me lembrei de uma história daqueles que foram, acho que era pai expulsar demônio, que foram tentar expulsar demônio em nome de Paulo, né? Ou seja, a palavra de Deus é eficaz. Ponto. Isso aqui é indiscutível. Ninguém vai mudar isso. Ninguém vai mudar isso. E a palavra de Deus, quando diz que a palavra pode muito para seus efeitos, isso é uma certeza. Mas, muitas das vezes, quando a palavra depende de quem leva a palavra. Porque a palavra não pode ser levada de qualquer maneira. É tipo dinheiro. Conforme você levantou dinheiro, então vai determinar como você vai chegar ao destino final. Então, a palavra de Deus é fiel. E a Bíblia diz que Deus não muda, a sua palavra não muda, ponto. Sempre. E eu acredito nisso. A palavra de Deus sempre terá o seu efeito. Mas agora, como eu estou a levar a palavra de Deus? Como está o coração daquele que está a levar a palavra de Deus? Como está a vida de oração daquele que está a levar a palavra de Deus? Como aquela pessoa vive? Porque infelizmente hoje as pessoas deixam-se levar por isso. O que acontece? A pessoa até sabe da palavra, entende a palavra, estudou a palavra, mas ele não vive a palavra. Estás a ver? Não há reflexo de Deus. Não tem vida. E veja, lembra sempre desse texto que nós lemos aí há pouco, que Jesus é comparado com os fariseus. Olha, ele prega como quem tem autoridade, os fariseus não sabiam só uma parte da Bíblia. Sim. Era o dia a dia. Olha o texto, João 5,39. Examinais as Escrituras, pois cuidais da vida eterna, e são elas que me testificam. Não sei se você já percebeu o contexto desse texto. Jesus estava fazendo uma censura. Jesus estava, em outras palavras, está dizendo: vocês examinam as Escrituras e vocês creem, acreditam que elas testificam, que delas depende a vida eterna, e elas testificam de mim. Vocês examinar é o cuidado. Mas, depois termina no verso 40, mas mesmo fazendo tudo isso, vocês não recebem vida. Não creem. Vocês não creem. Eles tinham um contato com a coisa, com as Escrituras. Mas o coração deles. Sim, eu acredito que os fariseus são o modelo que todo crente deveria pegar. Em que sentido? Que a palavra só tem efeito quando nós vivemos sobre ela. Não basta, por isso que eu no princípio toquei naquilo que estávamos a falar. Muitos dos pregadores prendem-se na ciência, naquilo que mais eles sabem da tua palavra, esquecem-se dos efeitos da tua palavra. Não vivem a tua palavra. O que acontece? Depois temos o cenário que nós temos hoje, né? Temos os crentes. Agora, depois tem outra coisa. Tem um elemento aqui muito importante. A
que alguém disse, que muitas das vezes a palavra tem um efeito, ou seja, as pessoas são salvas, são transformadas, apesar, por exemplo, Deus faz a obra apesar dos nossos erros. É essa questão. Mas isso aqui chama-se exceção. Essa questão muitas vezes, apesar mesmo, tipo, Deus determinou, por exemplo, Deus disse que hoje vai salvar, por exemplo, o Ricardo. Nesses há casos que de qualquer forma a pessoa vai se alcançar. Jorge, eu só queria te fazer lembrar, aquele servo que foi morto ao pegar na Arca da Aliança. Lembra? Foi morto por Deus. Foi morto por Deus por pegar na Arca da Aliança, porque não estava apto e ele não tinha que fazer isso. O que o Ricardo falou aqui é basicamente isso, mano. Nós não podemos pregar a palavra sem viver essa palavra. Isso é claro. Eu quando estava a falar, só queria... Cuidado, aqui estamos passando uma mensagem. Nós não pregamos tudo aquilo que vivemos. Okay? Não, o que eu estou a tentar dizer é assim, vamos ser claros. É assim, quando você vive, quando você crê em Cristo Jesus, quando você recebe a graça de Deus através de Jesus Cristo, você é inserido como filho de Deus. Você é cristão. E a partir daí você começa a crescer, exercitando a leitura da palavra, na oração, na congregação, na adoração e crescendo. Ok. Isso não exemplifica que você, tudo que está nas escrituras, você já está a viver. Mas também não deixa de dizer que você não pode, sim, claro, você não pode deixar de pregar porque não estás a viver tudo. Ok. Aí está a questão. Esse sentido tem que estar claro para todos. Mas o que eu estou a tentar dizer é o seguinte. Claro, existem coisas que nós não devemos falar sem nenhuma propriedade. E muitas vezes a propriedade não é só porque nós lemos, nós conhecemos e examinamos. A propriedade muitas das vezes é porque nós vivemos. Nós não podemos muitas vezes falar de coisas que nós não conhecemos e não vivemos. Mas quando estamos a falar da palavra de Deus, existem coisas que nós cristãos, que é muito óbvio. O que é óbvio? Eu fui salvo. Eu era pecador e fui salvo. Eu estava perdido e fui achado. Eu era alcoólatra e Deus me libertou disso. Eu era talvez adúltero, mulherengo e Deus me libertou disso. Então, essa graça que eu recebi mesmo não merecendo, e é o que Paulo fala. Veja que 1 Coríntios, Paulo vai falando disso. Paulo fala que, manos, quando eu fui até vocês, eu não fui com sublimidade, outras versões é sublimidade de palavras ou de sabedoria. E veja que ali estavam inseridos os judeus e os gregos. Os gregos pediam sabedoria. Essa questão de eloquência, oratória, retórica, era dos gregos. Eles queriam sabedoria. E os judeus queriam sinais. Os judeus queriam demonstrações de milagres, queriam profecias que se cumprissem. Me mostra isso. Paulo está falando, não fui nem isso, nem isso. O que eu fui, eu trouxe o poder. Só que nós ainda nos apegamos nisso, a demonstração de poder. Nós pensamos que poder, tipo, Paulo foi aí e demonstrou milagres. Não. Agora, Paulo vai discorrer, por exemplo, se você ler os versículos depois desse, Paulo vai acabar dizendo que o próprio Evangelho e o próprio poder. O próprio Evangelho, o Evangelho em si. Sim, quando ele está falando que eu fui ali, a palavra em si, a mensagem de Paulo, é que era o poder. Não está a dizer que não, eu trouxe milagres, curei os surdos e tudo. Não, está a falar que eu trouxe o poder. Esse poder vai falando que é a mensagem, o Evangelho. Então, o que um cristão pode fazer? É pregar esse poder. Não vamos desassociar poder, essa demonstração de poder com cura, porque nós aqui falamos da pregação no sentido de expormos a Cristo, expor os mistérios de Cristo. Então é importante aqui, nós falamos que o tema central da palavra da Bíblia é a salvação. E quando nós falamos da salvação, pode estudar isso, quando falamos da salvação, nós queremos limitar a salvação como uma única coisa, tipo eu era bêbado, uma coisa simples, né? Quando falamos de salvação, estamos a falar de restauração, transformação, estamos a falar de cura, bem-estar, ok? Então, a pregação tem esse poder de transformar a pessoa. E quando falamos de transformação, imagina, cara, eu que não acreditava em todo do pai até o
comandante da polícia a me aconselhar para deixar ele fazer de bandidagem. Não conseguia deixar. Mas quando eu ouvi a pregação, eu deixei. Então, esse poder que me atropelou ao ponto de eu deixar a vida que eu não estava conseguindo largar, esse poder é capaz de fazer outras coisas. Não, é assim. Toda outra coisa. Deus, quando nos comissionou para irmos pregarmos o seu Evangelho em Marcos 16, ele disse que esses sinais seguirão os que creem, os que irem pregar. Nós não podemos. É assim, quando nós estamos a falar do Evangelho, e aí Paulo fala em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Ele define lá. É o poder. Ou seja, todo cristão que pregar o Evangelho, depois talvez vamos cair na definição do que é Evangelho. Todo cristão que pregar o Evangelho está a pregar o poder de Deus. Amém, amém, irmão Gabriel. Glória a Deus. Ok, eu quero terminar. Isso aqui é para lhe cortar? Sim, é para lhe cortar. Olha, já estamos em cima. Não vou falar por último. Muito obrigado, você que esteve aí. Lembrar que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Vai lá no nosso canal do YouTube, o Sapela, vai lá. Enquanto aqui o Jorge dá as últimas considerações, lembrando que a nossa irmã Eva Eugênia estará aqui a terminar a nossa live. Então, vamos dar aqui 2 minutos, 1 minuto para o Jorge, 1 minuto para o Gabriel, porque a conversa está muito boa. Okay. Já dá para ficar aqui o dia todo. No meu 1 minuto e meio, vou pedir mais 1 meio. 1 minuto é para dizer, eu vou em termos um tom conclusivo. Eu quero dizer que quando falamos do poder da salvação, do poder da pregação, estamos a dizer que não há salvação sem a pregação, ok? Esse é um dos efeitos. Podemos ler Romanos capítulo 10, dos versículos 13 ao 15. Ele vai falar isso. Ele diz que como ouvirão, ou seja, como crerão se não ouvirem. Então, e como ouvirão se não há quem pregue. Então, esse aí é um dos efeitos do poder da pregação. Na pregação também é revelado os mistérios de Cristo, ok? Os mistérios. O Evangelho, nós precisamos entender que o Evangelho é um mistério, ok? É um mistério. Tanto que a Bíblia diz que o mistério que esteve oculto durante gerações agora é revelado. E ele é revelado através da exposição da palavra, a pregação. Então, a pregação ela é muito importante. Portanto, precisamos trabalhar para que possamos pregar de forma extraordinária. E o último conselho que eu quero deixar a todos os pregadores, é mesmo fazermos um esforço mais de pregarmos mesmo a Bíblia. Porque às vezes eu subo num púlpito e conto muita história, falo muita coisa e às vezes até gasto o tempo dos ouvintes fazer críticas. Tipo, por exemplo, chegar num púlpito, olha, os pregadores do sítio estão a fazer isso. Não, nós não viemos aqui para ouvir o que os pregadores lá estão a fazer. Eu quero ouvir o que Deus quer falar para a vida das pessoas. Então, vamos expor a Bíblia, vamos ser mais bíblicos do que outra coisa. Amém. E dizer que, para convidar você, dia 9 de setembro, temos oração no monte. Encontro de jejum e oração no monte. Amém, glória a Deus. Dessa vez estaremos lá com o Gabriel. Vamos levar o homem que não gosta de mim. Amém. Não é esse Gabriel, é outro Gabriel. Então, já falaram. Então vamos deixa eu dar 3 conselhos rápidos também. Acho que a primeira coisa para nós que estamos a nos aventurar nessa questão da pregação, a primeira coisa que devemos ter em conta é viver e conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Se queremos pregar o conteúdo da palavra, devemos viver. A segunda, devemos ter mesmo vida com Deus. E vida com Deus, estamos a falar oração, adoração e tudo. E a terceira, nós não podemos ignorar a nossa cultura em volta. Por isso precisamos também ler outros livros, ler a história do cristianismo. Sim. E aí, mas isso também pode aumentar outros problemas. Depois há pregadores que só porque leram um livro não, fecha só. Vão já no púlpito, o assunto é aquele livro. Não, fecha só. Também não é assim. Fecha só. Apesar de outros conhecimentos, a Bíblia, você pode pegar 10 minutos na tua pregação para falar de outra coisa. Os 90 se concentra no texto. Obrigado, se concentra na mensagem. Não anda à toa. Não anda à toa. Muito obrigado para você que esteve aí do nosso lado. Agradecemos muito.
Já estamos prontos para fazer aqui a nossa irmã Eva. Obrigado por você. Que tem pessoas que se mantiveram aí fiel desde o princípio até ao fim. A esses, nosso muito obrigado. A Pandula, continue conosco ligado no nosso canal do YouTube, Okusapela, no nosso canal, na nossa página do Instagram, Ricardo Chimbwa, e na nossa página do Facebook, Ricardo Chimbwa. Então estamos juntos, teremos vídeos, fica atento, teremos vídeo na sexta-feira, será sexta-feira não. Na sexta-feira não. Sábado teremos live, então fique conosco nessa live que nós teremos no sábado. Agradecemos a você. Então fica aqui com a nossa irmã Eva. Fica aqui com a nossa irmã Eva. Vamos ter a nossa irmã Eva. Graças a Deus. Graças a Deus. Temos aqui a nossa irmã Eva. Pode aumentar um bocadinho o volume. Não sai. Baixa um pouco. Ok. Na verdade foi um debate muito abençoado. Eu também do outro lado aprendi muito. E uma das coisas que mais aprendi com a família comigo e que desde o momento que vocês conversam é que o centro da pregação deve ser Jesus. E quando a gente nos esquece quem é Jesus na nossa vida, quando a gente esquece do sacrifício que Jesus fez naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, praticamente essa pregação Não tem efeito. não tem efeito.